O primeiro céu às nuvens da terra. No silêncio da eternidade, quando o tempo ainda caminhava devagar, um homem foi escolhido para ver o invisível, para subir além do que os olhos humanos podiam alcançar. Seu nome era Enoque. Ele não provou a morte, não foi enterrado. Não teve fim como os outros homens. Em vez disso, foi levado, arrebatado, conduzido por seres celestiais a uma jornada impossível, uma viagem entre os céus que sustentam toda a criação. O início da viagem não foi abrupto. Não houve explosão, apenas um sussurro suave, como se o próprio universo respirasse mais fundo. E então ele se elevou. Seu corpo físico foi deixado para trás, e sua essência foi puxada para cima, atravessando o véu que separa o mundo visível do invisível. Quando abriu os olhos, Enoque já não estava na terra. Estava em um novo lugar, um espaço entre os mundos. Esse era o primeiro céu. À sua frente, um mar de nuvens se estendia por todos os lados. Mas não eram nuvens comuns. Tinham vida, movimento, propósito. Elas dançavam ao som de um vento que não vinha de nenhuma direção. Um vento que parecia obedecer a comandos invisíveis, guiado pela própria voz de Deus. Enoque viu correntes de ar formando espirais como rios no céu. Algumas carregavam gotas de água, outras giravam partículas douradas, como poeira de estrelas. Ao seu redor havia luz, mas não uma luz comum. Era viva, palpitante. Cada feixe de brilho atravessava as nuvens como se procurasse algo. Enoque então percebeu. Aquela luz tinha consciência. Ela não apenas iluminava, ela observava. Era como se o céu estivesse vivo, respirando, observando tudo. E entre as nuvens ele viu seres, criaturas aladas de proporções variadas. Alguns pareciam pequenos como pássaros, voando em bandos organizados. Outros eram maiores, com asas que se estendiam como mantos. Eles não falavam, mas sua presença comunicava reverência, disciplina, propósito. Eram anjos menores, mensageiros, os que operam os ciclos naturais do mundo físico. Um deles passou próximo a Enoque. Não o tocou, mas o reconheceu. Enoque sentiu o olhar do ser atravessar sua alma. Não havia julgamento, apenas constatação. Ele estava ali como hóspede, um mortal entre engrenagens divinas. Mais acima, nuvens se fechavam em formação, criando gigantescos corredores de névoa. Era como se a atmosfera estivesse sendo moldada por mãos invisíveis. Enoque viu como a chuva se formava, gota por gota, guiada com precisão. Ele percebeu que nada no céu era aleatório. O trovão que escutamos da terra, na verdade, era uma voz, um aviso. Uma linguagem oculta que apenas os céus compreendem. Raios cortavam os céus, não como fenômenos naturais, mas como decretos. Cada raio parecia carregar uma mensagem, uma assinatura espiritual enviada à terra. O céu era uma sala de comando, um organismo vivo. E Enoque era uma testemunha silenciosa de tudo. Ele olhou para baixo e viu o mundo, a terra pequena, coberta por camadas de nuvem. Viu montanhas, rios, cidades, e percebeu que tudo o que acontece abaixo depende do que se decide acima. Entendeu então que as nuvens não são apenas vapor. São veículos de ordens divinas. Portais começaram a se abrir diante dele. Não eram portais físicos, mas do espírito. Por eles, anjos subiam e desciam constantemente. Uns levavam relatórios espirituais, outros carregavam bênçãos. Havia também os que levavam juízos. Tudo era registrado. Nada escapava aos olhos do céu. Enoque foi levado por uma corrente de vento até um ponto mais elevado. Ali viu uma muralha de nuvem que parecia um trono. Um ser estava sentado ali. Não era Deus, mas um dos seus enviados, um anjo de autoridade, cuja função era observar e coordenar os fenômenos atmosféricos da Terra. Ele olhou para Enoque e falou, mas não com palavras. Enoque ouviu dentro de sua mente. Tudo o que é físico nasce do espiritual. O que vocês chamam de natureza, nós chamamos de obediência. Aquelas palavras ressoaram dentro dele com mais força do que qualquer trovão. O céu estava vivo. Era um corpo, um espírito. Um campo onde Deus operava diretamente. E então, sem perceber, Enoque começou a subir novamente. As nuvens se afastaram. Os ventos cessaram. A luz mudou. Ele estava prestes a atravessar para o segundo céu. E o que ele encontraria lá seria muito mais sombrio. O segundo céu, a prisão dos anjos caídos. O primeiro céu havia revelado a ordem, a harmonia
e o funcionamento perfeito da criação visível. Mas agora, Enoque subia mais alto, mais fundo no invisível. Enquanto ascendia, a luz que antes o envolvia começou a se apagar. O brilho dourado das nuvens foi lentamente substituído por uma névoa densa, azul acinzentada. O som dos ventos cessou. Tudo ficou silencioso. Mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio pesado, sufocante, como o peso de uma verdade que ninguém quer ouvir. Então ele chegou. O segundo céu. A entrada era como uma brecha no firmamento, e ao atravessá-la, Enoque sentiu algo que nunca havia sentido: medo. A atmosfera era diferente, mais densa, mais escura. O ar parecia carregar ecos antigos, gritos abafados que flutuavam no vazio. Ao abrir os olhos completamente, ele viu correntes colossais, feitas de um metal negro e pulsante. Presas a essas correntes estavam seres, anjos, mas não como os que ele vira antes. Esses estavam deformados. Alguns tinham asas queimadas, retorcidas, outros rostos cobertos por véus de sombra. E todos choravam em silêncio. Esses eram os anjos caídos, os rebeldes, aqueles que, em tempos antigos, ousaram se rebelar contra o Criador, que desceram à terra e tomaram para si o que não lhes pertencia, que violaram os limites do céu e foram lançados de volta, mas não à terra. Foram aprisionados aqui, no segundo céu. Em trevas profundas, Enoque sentia o lamento deles ecoando na própria alma. Não era arrependimento verdadeiro, era desespero. A dor de quem perdeu a luz e agora vive apenas na memória dela. Ele caminhou entre as prisões flutuantes, e cada cela era uma cápsula espiritual. Algumas brilhavam com faíscas de raiva, outras estavam envoltas em escuridão absoluta. Havia nomes gravados em línguas que Enoque não compreendia, mas em seu espírito ele sabia quem eram. Ali estavam Semjazá, Azazel e muitos outros, os líderes da antiga rebelião, aqueles que ensinaram aos humanos artes proibidas, magias, guerras, feitiçarias, venenos, seduções. Aqueles que corromperam o mundo antes do dilúvio. Agora eram apenas sombras acorrentadas. Enoque viu um trono vazio, um trono feito de pedra espiritual. Ali sentaria o juiz no dia determinado, o dia do julgamento final. De repente, um dos anjos presos o olhou. Sem mover os lábios, falou dentro da mente de Enoque. Você veio do mundo dos homens, mas não é como eles. Você está vendo o que está escondido. Diga a eles que nossa queda foi real. E a justiça é inevitável. A visão daquele ser era apavorante. Seus olhos não tinham luz, e sua forma tremia, como se fosse feita de cinzas e relâmpagos apagados. Ele era um espírito condenado, e sua dor era eterna. Enoque seguiu adiante. Viu muralhas que se estendiam por léguas, cadeias que pareciam vivas. Elas se moviam lentamente, apertando mais os que estavam dentro. Era uma prisão inteligente, criada por Deus, para conter o mal, antes que ele se espalhasse novamente. Ao longe, Enoque ouviu o som de um portão se fechando. Era como um trovão oco abafado. E ele soube. Outro anjo havia sido lançado ali. Mais um rebelde. Mais uma alma arrancada da luz. O profeta caiu de joelhos, não por medo dos caídos, mas pela grandeza da justiça divina. Ali não havia misericórdia. Ali havia apenas consequência. E quando Enoque ergueu os olhos, viu um pilar de luz acima dele. Era o chamado. O segundo céu havia sido revelado, a prisão compreendida. Mas o próximo céu guardava algo ainda mais profundo, porque no terceiro céu ele veria o destino final dos justos e dos condenados. A jornada estava longe de terminar, e as próximas visões seriam ainda mais intensas. O terceiro céu, paraíso e inferno. O segundo céu se fechava atrás de Enoque como uma prisão selada. A escuridão, o lamento dos caídos, as correntes eternas, tudo aquilo ficava para trás. Mas o peso da justiça divina ainda pairava sobre ele. Seu corpo espiritual era agora levado por uma força silenciosa. Uma luz dourada começou a despontar acima, suave, acolhedora, viva. Enoque estava subindo, e então atravessou o véu, adentrou o terceiro céu. Ao abrir os olhos, o que ele viu foi indescritível. Campos eternos se estendiam diante dele. O solo era feito de pedras brilhantes como safiras. As árvores exalavam luz, não sombra. As folhas sussurravam orações. E os frutos cantavam louvores ao Criador.
Este era o paraíso, o lugar preparado por Deus para os justos, para aqueles que viveram com fé, temor e amor. Enoque sentiu paz como jamais experimentara. Cada respiração era vida, cada som era melodia. Tudo ali glorificava o nome de Deus. Rios de água cristalina fluíam entre os campos, águas que curavam, águas que sabiam o nome de cada alma. Ali não havia dor, não havia medo, não havia tempo. Anjos caminhavam entre os jardins. Seus rostos eram serenos, suas vestes brancas como a luz do meio-dia. Eles cuidavam das almas que ali estavam. Guiavam-nas, ensinavam-nas, celebravam com elas. Enoque viu tronos espalhados por entre as árvores, e em cada trono um justo repousava. Alguns tinham nomes que ele reconheceu: Abel, Sef, Noé, outros, nomes ainda por se revelar. Homens e mulheres que haviam vencido as trevas com fé. Mas então, a luz mudou, a melodia cessou. Enoque foi puxado para um ponto mais abaixo daquele céu, um lugar ainda dentro do terceiro céu, mas escondido, separado. As cores se tornaram vermelhas, as árvores agora secas, o calor aumentava, e um cheiro de enxofre invadiu o ar. Ali ele viu o inferno. Não era uma ficção, não era uma alegoria. Era real, tão real quanto o paraíso. Enoque viu almas, muitas, clamando por alívio, gritando por misericórdia. Mas suas vozes não subiam. Eram abafadas pelas próprias chamas. Não eram chamas físicas, eram espirituais. Queimavam de dentro para fora e nunca se apagavam. Cada alma carregava as marcas de sua vida na terra. Alguns tinham línguas gigantescas que sangravam. Haviam sido mentirosos. Outros tinham olhos consumidos por trevas. Haviam sido soberbos. Alguns estavam acorrentados pelas mãos. Haviam sido violentos. Havia criaturas ali também. Espíritos de punição, guardas daquele abismo, com olhos feitos de fogo e boca sem fim. Eles não tinham piedade e não conheciam perdão. Enoque viu o abismo se abrir em camadas, cada camada uma dor diferente, cada nível uma punição justa. Ele chorou, porque agora compreendia. O terceiro céu mostrava os dois destinos possíveis para toda a alma, ou luz eterna, ou condenação perpétua. E então uma voz falou: esses são os caminhos. A vida é a escolha, mas a eternidade é a consequência. O profeta se curvou. Seu espírito tremia, pois o paraíso era real, mas o inferno também. A luz voltou a envolvê-lo, e uma nova ascensão começou. O quarto céu o aguardava, onde os luminares do tempo revelariam outro nível do plano divino. O quarto céu, o sol e a lua, os guardiões do tempo. O terceiro céu havia deixado marcas profundas em Enoque. A beleza do paraíso, a dor do inferno. Dois extremos que coexistiam em um mesmo plano, revelando o destino de toda a alma. Mas a jornada não havia terminado. Agora ele era chamado mais uma vez. A luz o envolveu novamente. Seu corpo espiritual foi puxado para cima. Ele sentia o tempo se curvar ao seu redor. O som da criação mudava. E então, o quarto céu surgiu diante dele. A primeira coisa que notou foi o calor. Não um calor incômodo, mas um calor majestoso. Era a presença de algo vivo, algo gigantesco, algo que iluminava tudo. Enoque levantou os olhos e viu o sol, não como vemos da terra, mas em sua forma celestial, uma esfera viva, pulsante. Suas labaredas dançavam como mantos de fogo, e de seu centro saíam correntes douradas de energia espiritual. O sol era um ser, um guardião. Ele não era Deus, mas obedecia diretamente à sua voz. O profeta percebeu que o sol não apenas iluminava, ele guardava a ordem do tempo. Cada segundo, cada estação, era determinada por sua dança celeste. Ao lado dele, apareceu a lua, suave, prateada, envolta em névoa de estrelas. Se o sol era força, a lua era equilíbrio. Ela regulava as marés do mundo, as fases, os ritmos ocultos, os ciclos da vida. A lua também era viva. Ela observava, silenciosa, mas poderosa. Enoque viu que ambos orbitavam sobre linhas invisíveis, trilhas desenhadas por Deus desde o início. Essas linhas se entrelaçavam como uma escrita cósmica. Era o relógio celestial. O tempo, o verdadeiro tempo, não era marcado por números, mas por movimento ordenado no céu. O sol avançava, a lua recuava, e juntos eles mantinham o equilíbrio entre luz e sombra. Dia e noite, semeadura e colheita, nascimento e morte.
Enoque viu que cada amanhecer na terra era um decreto, e cada pôr do sol, um sinal. Tudo tinha motivo, nada era comum. Ao redor dos luminares havia anjos guardiões, seres com rostos reluzentes como espelhos. Eles observavam o sol e a lua com reverência. Se comunicavam sem palavras, apenas luz. Esses anjos eram os zeladores do tempo. Eles anotavam cada mudança, registravam cada eclipse, cada alinhamento entre os corpos celestes, porque tudo isso carregava mensagens de Deus para a terra. Enoque viu que o céu era uma linguagem, e os luminares eram as letras vivas dessa língua divina. Havia também portais, portas dimensionais que se abriam e se fechavam conforme os ciclos solares e lunares. Elas conduziam revelações, profecias e mudanças de era. Enoque ficou maravilhado, pois agora compreendia que o tempo não era inimigo do homem. O tempo era uma ponte, uma criação divina que conduz a vontade de Deus ao longo da existência. E então o sol começou a brilhar ainda mais. A lua desapareceu na penumbra. Enoque ouviu a voz de um dos anjos guardiões. Você viu os que guardam o tempo. Agora, suba. Verás os que guardaram a humanidade. E caíram. O calor cessou. A luz se dissolveu em sombra, e o profeta foi levado novamente. O quinto céu se aproximava, e com ele a visão dos gigantes, os que desceram e jamais retornaram. O quinto céu, os gregórios, os anjos vigilantes caídos. O quarto céu havia revelado os luminares. O sol, a lua, os ritmos do tempo e a dança perfeita da criação. Mas agora a luz recuava. Enoque sentia uma mudança súbita. O calor suave desapareceu. A temperatura caiu. A vibração espiritual mudou. Seu corpo era puxado para uma dimensão diferente. Uma camada de silêncio sombrio. Mas não tão escura quanto o segundo céu. Era um lugar de tensão, de poder contido. E então, ele chegou ao quinto céu. A paisagem era vasta, rochosa e cinzenta. Não havia jardins nem rios, apenas planícies infinitas, cobertas por sombras. No horizonte, estruturas gigantescas se erguiam, como templos abandonados, torres antigas esquecidas pelo tempo. Ali estavam eles, os gregórios, também chamados de vigilantes, anjos de altíssima estatura, gigantes espirituais, seres que foram enviados por Deus para vigiar a terra, para proteger a humanidade, mas que falharam e caíram. Enoque os viu e estremeceu. Eram belos, mas em sua beleza havia algo quebrado, como obras divinas trincadas pela desobediência. Tinham olhos brilhantes, mas cheios de saudade. Tinham asas, mas não voavam mais. Esses anjos haviam descido à terra nos dias antigos, e lá, ao verem as filhas dos homens, se apaixonaram, tomaram para si mulheres humanas, e geraram uma descendência proibida. Os nefilins, seres híbridos, gigantes de carne e espírito, corruptores do mundo. Os gregórios ensinaram aos homens o que era oculto: magias, armas, metais, encantamentos, sedução, ciência espiritual não autorizada. E por isso foram condenados. Agora estavam ali, no quinto céu, não completamente aprisionados, mas também não livres, esperando-o, aguardando o julgamento final. Enoque caminhou entre eles. Alguns estavam sentados sobre tronos quebrados, outros ajoelhados. Vários choravam em silêncio. Choravam, não por arrependimento puro, mas por saudade do que perderam. Um deles ergueu a cabeça e o viu. Era Semjasa, o líder. Seu olhar era pesado, mas respeitoso. Ele falou sem mover os lábios. Homem, nós éramos guardiões, mas nos tornamos invasores. Agora vigiamos o que não podemos mais tocar. Enoque ouviu essas palavras como se ressoassem dentro de seu espírito. Ele compreendeu que a rebelião dos gregórios não foi apenas contra uma ordem, foi contra o equilíbrio da criação. Os filhos deles, os nefilins, dominavam, corrompiam, destruíam, e Deus os extinguiu no dilúvio. Mas seus pais, esses estavam ali, vivos, presos em um limbo espiritual, vigiando, esperando. Sofrendo, o profeta olhou para o céu daquele plano. Havia rachaduras, como se o próprio céu do quinto nível estivesse prestes a se romper. Um anjo diferente dos gregórios se aproximou. Ele estava coberto por luz. Não havia sombra nele. Era um anjo fiel. Ele disse: Você viu os que desceram sem permissão. Agora verá os que jamais pararam de subir. Prepare-se,
pois o próximo céu é o céu do louvor eterno. A terra tremeu levemente. Enoque sentiu seu corpo se desprender daquele lugar. O peso espiritual dos caídos ficou para trás. E, diante dele, se abria o caminho para o sexto céu, onde o som nunca cessa, e onde tudo exalta ao eterno. O sexto céu, o louvor eterno, os seres que nunca param de adorar. O quinto céu ficou para trás, com seus gigantes caídos, com os gregórios silenciados, e as torres despedaçadas pelo peso da desobediência. Agora Enoque subia novamente, mas desta vez não havia escuridão, não havia sombra. À medida que seu espírito ascendia, ele ouvia algo novo, um som distante, uma melodia que não parava. Era como se o universo cantasse. Ele atravessou o limiar e foi envolvido por luz, mas não uma luz comum. Era viva, colorida, vibrante, como se cada feixe de brilho tivesse uma nota musical própria. Enoque havia chegado ao sexto céu, e o que viu tirou-lhe o fôlego. Milhares, milhões de seres celestiais preenchiam o espaço, flutuavam, giravam, cantavam. Todos estavam voltados em uma só direção, o trono invisível de Deus. Ali o louvor não era um ato, era a essência. Tudo o que existia respirava adoração. Serafins com 6 asas voavam em círculos, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os sons ecoavam eternamente, e nunca perdiam a força. Havia também querubins, com múltiplas faces, rosto de homem, rosto de leão, de boi, de águia. Cada face representava um atributo de Deus, e mesmo sem palavras, eles proclamavam sua soberania. Entre eles, Enoque viu algo ainda mais surpreendente: a fênix celestial, não uma criatura mítica como os contos humanos, mas um ser real, feito de fogo puro, luz ardente que se renovava a cada giro. Ela voava em círculos, deixando rastros de louvor flamejante por onde passava. A música ali não tinha instrumento, mas era perfeita, como se cada batida do tempo fosse uma nota, como se o próprio universo fosse um coral vivo. Enoque tentou contar quantos estavam ali, mas era impossível. Eram milhares sobre milhares, miríades sobre miríades, cada qual com sua voz, sua forma, sua luz, e todos cantavam em uníssono, não por obrigação, mas por amor, por reconhecimento, porque na presença do Altíssimo, nada mais fazia sentido além de adorar. Havia uma plataforma de cristal suspensa no ar. Sobre ela, anjos de vestes douradas regiam o louvor. Eles tocavam harpas invisíveis. Cada gesto liberava uma onda de som, que atravessava todos os céus inferiores. Sim, o louvor do sexto céu era o som que sustentava o universo. Quando o homem ora, quando um justo canta, é ali que sua voz chega. Enoque foi levado até o centro do louvor. Ali ele não falou, apenas chorou. Suas lágrimas eram recebidas pelos serafins e transformadas em mais adoração. Ele compreendeu. O sexto céu não era um lugar de ordens. Era um lugar de resposta. A criação respondia à glória de Deus. Cantando, de repente, uma luz mais forte brilhou acima. O som se intensificou. A harmonia cresceu. E então, silêncio. Todos os seres pararam, inclinaram-se. Enoque não via nada, mas sabia. O próximo céu se aproximava, um céu mais alto, mais sagrado, mais misterioso. Ali, ele encontraria os guardiões mais estranhos da criação, as rodas vivas, os olhos que tudo veem. O sétimo céu o aguardava. O sétimo céu, as rodas vivas, os ofanins, os olhos que tudo veem. O louvor do sexto céu ainda ecoava nos ouvidos de Enoque, mas agora tudo estava em silêncio. Um silêncio solene, sagrado, pesado, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração. O profeta flutuava no vazio, nada abaixo, nada acima, apenas escuridão profunda, pontuada por pontos de luz que tremeluziam como olhos no escuro. Então, lentamente, uma luz azulada começou a surgir. Era fria, mas não morta. Era consciência. Enoque havia chegado ao sétimo céu. Ao abrir os olhos completamente, ele viu algo que jamais esqueceria. Seres circulares, imensos, girando em perfeita sincronia. Eram como rodas,
mas não rodas comuns. Eram feitas de luz e cristal, e por toda a sua extensão, olhos, milhares de olhos, olhos que se moviam, que observavam, que viam além do tempo, da matéria e da alma. Esses eram os zofanins, as rodas vivas descritas pelo profeta Ezequiel, guardas do trono de Deus, espíritos inteligentes, sentinelas da ordem eterna. Eles giravam incessantemente, não como máquinas, mas como dançarinos cósmicos. Cada rotação era uma frase sagrada, cada movimento, uma declaração espiritual. Eles não falavam com palavras, se comunicavam com luz, com vibrações, com visões diretas ao espírito. Enoque sentiu seus pensamentos sendo lidos, sentiu sua alma sendo examinada, mas não havia julgamento, apenas compreensão. Os zofanins viam tudo, passado, presente e possibilidades futuras. Havia 3 rodas principais, e cada uma girava dentro da outra, como camadas de entendimento. A mais externa representava os atos humanos, a do meio, os sentimentos. A mais interna, os segredos mais profundos da alma. Enoque viu que os olhos das rodas estavam ligados entre si. Eles formavam uma rede espiritual, um sistema de vigilância sagrado. Nada na criação passava despercebido por eles. No centro do 7º céu havia um grande vórtice de luz. Ali os zofanins se reuniam em harmonia. Flutuavam ao redor daquele centro, como planetas em torno de um sol. Enoque foi levado até lá, mas não por vontade própria. Foi atraído. Ao se aproximar, os olhos das rodas se voltaram todos para ele. E por um instante, ele viu o universo inteiro refletido em cada um deles. Viu sua própria vida, cada escolha, cada pensamento escondido, cada lágrima derramada. Ele caiu de joelhos. Não havia como mentir diante daquelas criaturas. Eles viam tudo. Uma roda maior se aproximou. Ela girava em silêncio, mas uma mensagem surgiu diretamente em sua mente. Somos os observadores do trono. Guardamos a visão de Deus. Vigiamos os caminhos dos homens e protegemos os decretos do Altíssimo. Enoque entendeu que esses seres não apenas olhavam, eles preservavam a visão divina sobre a criação. E então, uma nova imagem se formou diante dele. Uma escada de luz, subindo, girando, levando à esfera seguinte. Os zofanins abriram caminho. As rodas se afastaram. Os olhos se fecharam por um momento. Era o sinal de que ele estava autorizado. Enoque se ergueu. Agora sabia. O que o aguardava não era mais julgamento, nem vigilância, mas controle. O 8º céu o chamava. O lugar onde o tempo e as estações eram moldados, onde o ritmo do mundo físico era decidido. E no silêncio das rodas, ele subiu. O 8º céu, as estações e o tempo, o mecanismo divino. A travessia pelo 7º céu havia deixado Enoque em reverência. As rodas vivas, os olhos que tudo veem, ele havia sido observado, medido, compreendido. Agora, ele subia mais uma vez. Mas algo era diferente. A ascensão não era rápida, era calculada. Como se houvesse um ritmo secreto no próprio movimento da subida. Logo ele compreendeu. A próxima dimensão não era feita de luzes ou formas, era feita de ciclos, de engrenagens invisíveis, de tempo. Enoque havia chegado ao 8º céu. Ao abrir os olhos, ele não viu seres, pelo menos não imediatamente. O que viu foram estruturas, linhas cruzadas no espaço, círculos concêntricos girando lentamente, como um gigantesco relógio cósmico. Era como estar dentro do coração de uma máquina espiritual. Ali, o tempo era construído, não apenas contado. Cada segundo na Terra era gerado naquele lugar. Havia corredores infinitos, feitos de luz pulsante, que se movimentavam com precisão. Dentro deles, eventos se alinhavam. Primavera, verão, outono, inverno. E cada ciclo tinha um som próprio. A harmonia da natureza vinha dali. Não era a Terra que marcava o tempo. Era o 8º céu que decidia os momentos. Enoque viu colunas de cristal flutuando no espaço. Dentro de cada uma estava um ano espiritual. Esses anos não eram como os nossos. Eles carregavam propósitos, profecias, direções divinas. Os anjos responsáveis por esse céu eram diferentes. Tinham formas geométricas. Seus corpos eram compostos por ângulos perfeitos, cintilantes, pareciam matemáticos cósmicos. Eles não falavam, mas manipulavam os fluxos com exatidão. Um deles se aproximou de Enoque. Tinha da aparência de uma pirâmide de luz e projetou sobre ele uma linha de tempo.
Ali Enoque viu toda a história da terra, desde o Éden até o fim, mas só por um instante, pois o conhecimento total ainda estava selado. Ao redor existiam portais com inscrições brilhantes. Cada portal era uma janela para um novo ciclo terrestre. Quando uma estação mudava, um desses portais se abria e o céu derramava suas ordens sobre o mundo. Enoque entendeu que as estações não eram apenas climáticas, eram espirituais, e que há tempos de guerra, tempos de paz, tempos de silêncio e tempos de revelação. Ele viu também os ciclos dos povos, as civilizações surgindo e caindo. Tudo com permissão. Nada era caos. Tudo tinha um início e um fim. Enoque se perguntou: e os que tentam controlar o tempo? Os que desafiam os ciclos divinos? E então o anjo respondeu, sem boca, mas com uma onda de energia: todos os que tentam quebrar os ciclos são quebrados por eles. O oitavo céu não perdoava manipulação. Ele mantinha a balança da história e aguardava o comando do trono. De repente, os círculos começaram a girar mais rápido. As linhas se abriram. Um novo tempo estava nascendo. E Enoque foi conduzido por essa fenda de luz. Era hora de subir novamente. Agora ele não veria mais o tempo, mas o universo. Era hora de subir novamente. Agora ele não veria mais o tempo, mas o universo. O nono céu o aguardava, com estrelas, constelações e mistérios que os homens jamais decifraram. E mais uma vez, ele subiu. O nono céu, o universo revelado, os mistérios cósmicos. Do oitavo céu, Enoque havia contemplado o tempo, ciclos eternos, engrenagens perfeitas, o ritmo secreto da criação. Mas agora ele subia. E dessa vez, não havia caminho. Não havia luz, somente o vazio. Por um momento ele pensou que havia parado, que a jornada havia chegado ao fim. Mas então, um clarão, uma explosão silenciosa de energia, e Enoque despertou, no meio do universo. Ele havia chegado ao nono céu. Ao abrir os olhos não via chão, nem horizonte, apenas estrelas, milhões, bilhões, pairando sobre o nada, como pensamentos de Deus flutuando na eternidade. Planetas giravam lentamente ao redor de sóis gigantescos. Galáxias em espirais dançavam em perfeita sincronia. Nebulosas brilhavam como véus cósmicos, e cada ponto de luz carregava um segredo. O ar era rarefeito, mas não faltava vida, porque ali tudo era vida. Enoque flutuava entre constelações, viu órbitas entrelaçadas como palavras sagradas. As estrelas sussurravam, cantavam em frequências que a Terra jamais ouviria. E seus sons eram orações cósmicas. Ele percebeu que o universo não era apenas criação, era mensagem. Tudo falava algo sobre o Criador. O tamanho das galáxias, o brilho das supernovas, a distância entre os mundos. Cada detalhe revelava o infinito de Deus. Anjos cósmicos passaram por ele. Tinham formas abstratas. Eram feitos de energia pura. Alguns pareciam cometas, outros como relâmpagos eternos. Eles guardavam sistemas inteiros, erguendo escudos de luz ao redor de planetas distantes, protegendo civilizações ocultas, mantendo a ordem, mesmo nas regiões mais afastadas do cosmos. Enoque viu um campo de estrelas que se alinhavam em cruz. No centro, uma chama. Ali entendeu que o universo tinha um coração, e que esse coração batia conforme a vontade de Deus. Ele viu buracos negros, mas também portais de luz. Viu galáxias que já haviam deixado de existir, mas cujos ecos ainda cantavam ao Criador. E então compreendeu algo mais profundo. O universo é um livro, escrito com luz, e lido apenas por aqueles que Deus permite. Em um instante, Enoque viu a Terra, pequena, distante, mas envolta por uma aura azulada. Era protegida, separada, escolhida. Ele entendeu que a humanidade não era o centro do universo, mas era o centro do propósito de Deus. Enoque chorou, pois agora seus olhos haviam visto o que nenhum homem viu. A grandeza, a imensidão, a glória que envolve tudo. E mesmo assim, mesmo sendo tão vasto, Deus conhece cada estrela, cada átomo, cada alma. Então um anjo se aproximou. Seu corpo era feito de galáxias, sua voz um trovão gentil. Ele disse: "Você viu o que há fora. Agora, verá o que está acima de tudo, a origem da luz, o trono do Eterno." E pela última vez, Enoque subiu, rasgando o cosmos como uma flecha de espírito.
atravessando véus de realidade e se aproximando do destino final, o 10º céu, o lugar onde nenhum mortal jamais esteve, o lugar do próprio Deus. O 10º céu, o trono de Deus, a visão final de Enoque. O 9º céu havia mostrado o universo em sua glória. Estrelas, galáxias, mistérios além da compreensão. E mesmo assim, Enoque sabia, ainda não era o fim. Havia mais um nível, mais uma dimensão. Um lugar que não fazia parte da criação, mas que era o centro de tudo. Enoque subia, mas não como antes. Agora ele não sentia o tempo, não havia movimento. Era como se fosse puxado pela própria vontade divina. Ao seu redor não havia estrelas, nem luz, nem sombra. Havia apenas silêncio absoluto. E então, de repente, uma claridade emergiu. Mas não era uma luz comum. Era vida pura, luz que pensava, luz que falava, luz que existia antes de tudo. Enoque havia chegado ao 10º céu, e ali tudo era diferente. Não havia espaço, não havia cor, não havia forma definida. Tudo era glória. Seres celestiais se curvavam ao redor. Anjos que nunca haviam descido à terra. Seres com mais asas do que olhos humanos poderiam contar, com nomes que jamais foram revelados. Eles cantavam sem voz, adoravam sem parar, emanavam reverência em sua existência. Enoque caiu de joelhos, não por escolha, mas porque seu espírito não podia ficar de pé diante daquilo. Ele não via um trono físico, mas sabia exatamente onde ele estava. No centro do 10º céu estava o trono do Altíssimo, um trono que não era feito de matéria, mas de autoridade, de poder, de justiça, de santidade. Do trono saíam relâmpagos suaves, ondas de energia que atravessavam os outros céus. Cada ordem, cada bênção, cada juízo começava ali. Enoque tentou erguer os olhos, mas mal podia ver, pois sobre o trono havia alguém, o próprio Deus. Sua face era oculta, mas sua presença preenchia tudo. Ele não precisava falar. Sua existência já dizia tudo. E naquele instante, Enoque compreendeu. Todo o universo, todos os céus, todos os anjos, todas as estações, todos os ciclos existiam por causa dele. E mesmo sendo o criador do infinito, ele conhecia Enoque pelo nome. Uma voz então falou com ele, não com som, mas com eternidade. Filho do homem, você viu o que está acima da criação. Você foi testemunha da minha ordem e da minha glória. Volte e diga o que viu, para que os homens saibam que o céu é real, que a justiça é real e que eu sou aquele que é. A luz se intensificou. Tudo começou a girar em volta do trono, e Enoque foi lançado para baixo, através dos céus, de volta à terra, de volta ao tempo. Mas ele já não era o mesmo, porque agora carregava dentro de si a memória da eternidade, o olhar dos anjos, a dança das estrelas, o som do louvor eterno e a presença do trono. Ele voltou e viveu até o dia em que foi levado novamente, mas suas palavras ficaram. E hoje você as ouviu, porque a jornada de Enoque é a prova de que há muito mais além do que os olhos humanos veem, e que, acima de tudo, Deus reina para sempre, eternamente, sem fim.